Deus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse os discípulos: dias virão que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E digo-vos, ei-lo aqui ou ei-lo ali, e não vades, não o sigais, porque como relâmpago alumia desde uma extremidade inferior do céu até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Amém? Maravilhoso Deus, te damos graça, Pai, a tua palavra foi lida, fala conosco. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar em cada coração. Deus, dando despertar para a tua igreja. Pai, nós pedimos, Senhor, fala comigo, fala com a tua igreja. É o que nós te pedimos, te agradecemos agora e para sempre. Amém. Que a gente possa estar glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Nós vemos aqui Jesus, falando a respeito de reino. E a pergunta que eu tenho para os irmãos é: o que existe num reino? Talvez alguns irmãos poderiam imaginar um reino. Existe um rei, no reino existe cavalaria, existe os súditos, O que mais existe no reino? No reino, poder, governo, coroa, riquezas. Tudo isso nós podemos ver no reino, um reino poderoso. Então, quando nós lemos essa passagem, nós vemos os fariseus diante de Jesus e fazendo uma pergunta para Jesus. Eles perguntam assim: olha, Jesus, quando virá o teu reino? Sabe o que eles estavam perguntando para Jesus? Jesus, quando que vai vir a coroa, a cavalaria? Quando que vai vir a riqueza, os poderes, o exército? Quando que vai vir toda essa glória? Quando que o Filho do Homem virá na sua glória? E Jesus, ele responde uma coisa interessante. Jesus, ele diz assim: olha, o reino de Deus, ele não vem com aparência. O reino de Deus, ele não vem primeiro com aparência exterior, com aparência a qual nós vemos. Porque na época de Jesus, eles esperavam Jesus com poder, com glória, um Jesus sentado em cavalo branco, como diz as Escrituras. Isso vai acontecer. Mas Jesus está dizendo: o reino, primeiramente, não vem com aparência exterior, mas ela vem no interior. Eu quero dizer para os irmãos, hoje, aqui neste culto, que nós temos uma batalha travada. Uma batalha a qual nós não vemos. Hoje você vem nesse culto, você está aqui cultuando a Deus, dando glória ao Senhor, louvando o nome dEle. Mas nós temos uma batalha que ninguém aqui está vendo, mas está dentro de nós. E qual é essa batalha? A batalha de que, quando nós estamos na nossa casa, nós temos uma batalha travada, que é difícil vir para a igreja. Ainda mais no momento agora de frio, onde as pessoas não querem vir, elas preferem ficar cobertas, numa cama, porque é uma batalha espiritual. Há um reino que vai chegar até nós, mas um reino que nós não estamos vendo. E o reino está entre nós. Jesus diz: o reino já está entre vós. Porque o reino de Deus, ele vem primeiramente dentro de nós, para depois se manifestar o externo, para depois ele se manifestar para o mundo. E o mundo vai ver a igreja santa, uma igreja vitoriosa. Mas antes disso, nós travamos uma batalha espiritual. E essa batalha estamos todos os dias travando essa batalha. Uma batalha que é difícil cultuar, uma batalha que é difícil estar na casa de Deus, uma batalha que nós estamos todas as vezes lutando. O apóstolo Paulo diz assim: nós não temos que batalhar contra a carne e contra o sangue, mas é contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, é uma batalha travada para nós considerarmos esse reino
que é o reino de Deus. Mas para isso nós temos que lutar com armas, nós temos que batalhar, e essa batalha não é física, ela é espiritual. Eu quero aqui citar um exemplo, talvez está ali nossa irmã Tereza, ela convida a nossa irmã Terezinha, irmã Tereza e irmã Terezinha, ela convida ela para, olha, vamos fazer uma festa, eu vou convidar a senhora, vai ter uma festa, um banquete, e eu quero convidar a senhora. Só que quando a nossa irmã Terezinha vai se arrumar, logo acontece um imprevisto. Ela tem um velório para ir com uma amiga muito importante. Então ela sai da casa dela, só que ela não se arruma para a festa. Ela simplesmente sai na correria e vai para o velório. Mas antes de ir para o velório, ela passa na casa da irmã Tereza, por consideração, antes de chegar os visitantes. E ela agradece, olha, eu agradeço pela festa, está aqui o presente, eu tenho consideração pela senhora, e abraça ali, mas ela não foi preparada para a festa. Ela não se armou, ela não se vestiu o melhor veste para a festa, porque ela estava indo para o velório. Ela simplesmente passou. O que Jesus está dizendo para os fariseus? Olha, o reino de Deus ele não é exterior, não está à vista. Ou seja, o reino de Deus vai vir, mas a igreja santa ela será raptada, ela será tirada. Jesus vem no momento em que os ímpios, a terra não verão ele, não vai vir externo. Jesus não vai vir de uma maneira em que todos verão. Mas no momento, no abrir e fechar de olhos, Jesus vem e rapta a igreja. Tira, o arrebatamento acontece. E aqueles que estão no mundo não vão ver. Porque o reino de Deus se manifesta primeiramente naquilo que não se vê. É por isso que Jesus está dizendo, olha, o reino de Deus não vem de forma aparente. Então, eu dei esse exemplo da nossa irmã. Ela não se vestiu, ela não se aparentou para ir para a festa, porque ela estava, o foco dela era outro lugar. Então o foco de Jesus não é aqui na terra. É por isso que quando Pilatos diz para Jesus, olha, eu tenho poder para te livrar. Jesus diz, não, meu reino não é daqui. Se fosse daqui, você não teria poder sobre mim. Mas toda a autoridade é dada para você, porque o meu Pai que está no céu te deu. Ou seja, o que Jesus estava dizendo, que o reino de Deus, o reino dele não é nessa terra. Ele não vem com forma aparente. Ele vem de uma forma que o mundo não vai ver. A igreja será levada. Depois sim ele vem de uma maneira externa. Mas eu quero dar sequência aqui no texto, no versículo 22, 21. Jesus diz, e dirão, eu aqui ou eu ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, dias virão que desejareis ver o meu dia, o Filho do Homem, não o vereis. Ou seja, o reino de Deus já está entre vós. Qual é esse reino? O reino que o mundo não pode ver, o reino que nós não vemos. Mas que Jesus disse para os discípulos, olha, eu irei, mas enviarei o Espírito Consolador que o mundo não conhece. Esse reino, o reino de Deus dentro de nós, a vontade de Deus dentro de nós, quando nós esforçamos para a vontade de Deus, o reino já está entre nós, a vontade de Deus já está feita dentro de nós, quando nós deixamos que o Espírito Santo habite em nós. Esse é o reino implantado dentro de cada crente. O reino que o mundo não vê, o reino interno, não externo. É por isso que Jesus diz que o reino, primeiramente, o reino de Deus vem na forma interior, para depois se revelar ao externo. Então Jesus, ele está dizendo que o reino dele já está entre nós, a presença do Espírito Santo já está habita em cada um de nós. O Espírito que o mundo não conhece, nós conhecemos, porque habita em nós. É por isso que muitas vezes nós fazemos coisas que o mundo não quer fazer. Por isso que muitas vezes nós estamos todos os dias na casa de Deus, adorando, e o mundo olha para nós e diz, olha, por que esses crentes são loucos? Estão ali todo dia na casa de Deus adorando, porque é um reino implantado dentro de nós, que não é o reino desse mundo, é o reino que nós conhecemos, um reino que um dia será revelado, a qual todo olho verá. Mas nesse dia a igreja vai ser uma igreja perfeita, uma igreja gloriosa, e vamos vir com ele, com esse reinado. Mas Jesus está dizendo, acautelai-vos, para que ninguém vos engane, que o reino de Deus ele não vem de uma forma exterior, mas de uma forma interior. Certa vez, eu orando, eu pedi para Deus, que Deus me desse uma palavra só. E Deus me deu essa palavra que está aqui no versículo 24, porque como um relâmpago ilumina desde a extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem seu dia. Ou seja, Jesus está falando como um relâmpago de uma extremidade. Já viu quando está chovendo, de repente dá aquele relâmpago, nós vemos de uma extremidade até a outra extremidade. Assim será a vida do Filho do Homem. Quando o relâmpago, acontece aquele relampejo, aquele clarão,
O que acontece? Eles falaram, não faz barulho nenhum. Daqui a pouco vem o barulho, o som do trovão. Brum. Ou seja, a igreja será tomada sem ninguém perceber. Daqui a pouco vem as aflições. Vem o trovão, vem. Então a expectativa da igreja é ser tirada dessa terra. Depois vem um grande estrondo, qual Pedro disse, qual os elementos da terra, os elementos do céu assim, como um grande estrondo. As estrelas, potência do céu serão abaladas. Então Jesus está falando do arrebatamento da igreja, é tempo de nós prepararmos. E depois no versículo 24 diz assim: mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé. Olha só, isso é interessante que Jesus diz. Como aconteceu nos dias de Noé? O que acontecia nos dias de Noé? O que aconteceu quando Noé estava pregando, preparando a arca? O que Noé estava dizendo? Noé, a primeira coisa, Noé estava falando de algo que era ilógico. Noé estava dizendo algo que ninguém não tinha lógica. É o que nós pregamos. Jesus vai voltar, a igreja será arrebatada. Talvez para alguém que está no mundo tem lógica isso que nós pregamos. Não tem lógica, nunca aconteceu isso. Mas Jesus disse como foi nos dias de Noé. Noé falava chuva, vai chover, vai inundar. Nunca havia chovido. Talvez os irmãos que estão aqui, alguns irmãos não sabiam disso. Nos tempos de Noé não havia chuva. Ou seja, Noé estava pregando algo que era ilógico, não tinha lógica. Ninguém cria naquilo que Noé estava pregando. Vai chover, vai acontecer o que Deus vai destruir essa terra com água. Quando não chovia, não havia chuva. Sabe como que Deus regava a terra? A terra, ela abria as comportas, assim, ali o sereno, do dia regava as terras, e muitas vezes a terra soltava aquele orvalho. Assim Deus regava a terra. Não havia chuva, não chovia. E Noé estava pregando que haveria chuva. Primeira coisa, vai acontecer algo ilógico, algo que não é acostumado a acontecer. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Algo que em nossos dias ninguém vê acontecer. Vai acontecer. Segunda coisa, vai acontecer de novo. Jesus está dizendo, como nos dias de Noé. E o que eu vejo quando Jesus fala como nos dias de Noé? Eu já vi muitos pregadores dizer que vai estar povo, vai estar desordenado. E realmente, quando nós olhamos para o mundo, as coisas estão cada dia mais desordenadas. Homens sem um afeto, como diz a Bíblia, se inflamando com sua sensualidade, mulheres, homens. Nós vemos isso acontecer diante dos nossos próprios olhos, como foi nos dias de Ló também. Jesus vai falar aqui como foi nos dias de Ló. Mas o que eu vejo quando Jesus fala como nos dias de Noé, a sequência do texto, Jesus diz assim, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam, se davam um casamento. Aqui eu faço a pergunta para os irmãos. Irmãos, é pecado comer? É pecado se dar um casamento? Pelo contrário, O casamento foi feito, pelo próprio Deus. O casamento é uma bênção, é uma dádiva. O alimento que Deus nos dá. Mas por que Jesus está dizendo como foi nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. Por que Jesus está dizendo isso? Será que é errado comer? É errado casar? Não. Mas Jesus está dizendo a distração. Vai acontecer da mesma forma. O povo estava distraído com a rotina do dia a dia. As pessoas estavam distraídas com a rotina do seu dia. Acordava, ia trabalhar. E muitas vezes nós nos distraímos. O que eu disse aqui no começo do culto? É uma batalha espiritual. Há dois reinos, um reino físico e um reino espiritual. Um reino que nós não vemos. E um reino que está diante dos nossos olhos. E esse reino, que é o reino de Satanás, a qual ele opera diante de nós, na matéria, no físico, ele faz com que nós perdamos nosso tempo e esquecemos das coisas de Deus. Jesus está dizendo como foi nos dias de Noé. Eles comiam, eles bebiam, se davam em casamento. Jesus está falando, eles seguiam a sua rotina normal. Jesus não está dizendo, olha, quando vier o meu reino, vai estar acontecendo uma grande coisa que o mundo nunca viu. Jesus não está dizendo isso. Isso daí vai acontecer depois que a igreja foi arrebatada. No mundo sempre houve terremotos. A frequência, claro que é muito maior. São sinais que Jesus diz. Os sinais haveria terremotos, fome, guerra.
Mas note que esse texto, Jesus não está falando sobre isso. Jesus está falando, eles comiam, eles bebiam, se davam casamento, ou seja, rotina normal. Ou seja, o arrebatamento vai acontecer como nós estamos pensando que não vai acontecer. Como nós estamos no nosso trabalho, talvez como nós estamos na nossa casa, não queremos vir na igreja, não queremos cultuar, não queremos louvar, não queremos adorar, distraído, a distração vai fazer com que a igreja, muitos que estão na igreja, não tenham esse encontro com Cristo, o arrebatamento. A distração. Eu quero falar um pouco sobre distração. Muitas vezes nós distraímos com as coisas. Uma vez, os irmãos não me crucificam por causa disso, mas uma vez estava no Paraná, eu, minha esposa, né, e o Levi, 220, né? Se nós tivermos uns 110, não programarmos 220, a gente dá conta dele, né? E uma vez nós distraímos ali no parque e de repente, cadê o Levi? Todo mundo apavorado, questão de minutos, né? Todo mundo apavorado. E a minha esposa sempre fala, é ele, vamos agora. Mas acontece por quê? A distração faz a gente perder o foco. Por que eu estou dando esse exemplo aqui? Muitas vezes nós nos distraímos e nós perdemos o foco. Nós nos distraímos no dia a dia da vida. Perdemos o foco daquilo que é muito importante. Muitas vezes nós às vezes perdemos coisas importantes pela distração. Se nós nos distraímos, se nós nos desligarmos, nós perdemos as coisas. Agora imagina o mundo espiritual. Imagina as coisas que Deus tem preparado para nós. Daqui a pouco nós vamos ver, ele está bem tranquilo, né? Na areia lá brincando, alívio, né? Então, se nós não programarmos 220, nós não dá conta dele, né? Nós estamos 110, ele está 220. Às vezes acaba o culto aqui, né? Se nós não olharmos para ele, já está lá na porta. O pastor está assim, né? Deus abençoe, dando a bênção apostólica, amém. Mas fala amém, já está lá na porta. Se ele não dá conta, se ele corre atrás dele, já não dá conta. Por quê? A distração faz com que nós perdemos o foco. Então, muitas vezes nós andamos distraídos com as coisas espirituais. Às vezes nós estamos na nossa casa, nós nos distraímos com a coberta quentinha. Hoje está frio e nós nos distraímos, nós podemos perder o arrebatamento da igreja. Muitas vezes nós nos distraímos com as coisas da vida, com as coisas na rua, com as coisas na televisão, com as coisas na internet. E como nós nos distraímos, nós perdemos o foco, nós podemos perder a presença de Deus. É isso que Jesus está falando. Sabe como nos dias de Noé? Comiam, bebiam, se davam em casamento, não que seja pecado, mas a distração do nosso dia a dia faz nós perdermos o foco no reino de Deus. A distração da comida, a distração do casamento, a distração dos negócios, a distração da empresa, a distração do nosso dia a dia, do levantar para ganhar até o nosso pão. Se nós não estivermos atentos, nós perdemos a presença de Deus. E essa batalha espiritual, tudo que Satanás quer é nos distrair, trazer a distração para cada um de nós. Normalmente quando eu estou em casa, né, me arrumando e, né, às vezes vou pegar alguma coisa no guarda-roupa. Eu acredito que homem distrai mais fácil que mulher, né? Eu acredito que mulher é mais atenta, né? E eu sou muito distraído. Às vezes eu vou me arrumar e de repente eu estou no banheiro, já vou tomar banho e eu tenho que pegar tal coisa. Eu vou lá e quando eu chego lá no quarto, eu já esqueci o que eu ia pegar. Aí eu me lembro, pego, daqui a pouco eu vou banho de novo, já esqueci tal coisa. Volto de novo, quando volto já esqueci o que eu ia pegar. Aí a minha esposa fala assim, né? Mas você entra, sai do banheiro, entra, sai do banheiro, entra, sai do banheiro, não sei o que é isso, é distração. Às vezes nós vamos, né? Vou pro banheiro, daqui a pouco eu já estou pensando em outra coisa, já distrai, já esqueci o que eu ia fazer. E normalmente quando eu vou na geladeira, às vezes até para comer alguma coisa, abro a geladeira e penso o que eu ia fazer. Isso não é perda de memória, não, isso é distração. Muitas vezes nós achamos que estamos perdendo a memória. Mas é distração. Nós nos distraímos porque nós pensamos em outra coisa. O pastor Sebastião muitas vezes, às vezes a gente está conversando e ele fala assim, às vezes eu vou falar de um assunto, ele fala assim, não perde foco não, lembra aí, eu tenho que falar um negócio para você, mas lembra aí, não perde não. Porque muitas vezes a gente na conversa, a gente distrai e acaba esquecendo o que a gente ia falar. Isso se chama distração. E a distração está também no reino espiritual. A distração está quando nós estamos na nossa rotina, do dia a dia, e nós deixamos as coisas de Deus. Às vezes está na empresa.
às vezes está nos negócios, às vezes nós estamos querendo ganhar mais, às vezes nós queremos agradar o patrão, muitas vezes nos distraímos, às vezes deixando a palavra de Deus, deixando de estudar a palavra, muitas vezes distraindo a nossa mente com coisas fúteis deste mundo e acabamos esquecendo de Deus. Quantas vezes nós já nos distraímos e deixamos de fazer algo para Deus? Quantas vezes nós nos distraímos deixando de focar na palavra de Deus? Jesus, certa vez, ele conta para os discípulos uma parábola, a qual ninguém ali entendia, nem os discípulos entenderam. Olha que Jesus lá com os discípulos também não estavam entendendo a palavra que Jesus estava dizendo, porque Jesus estava falando, o semeador saiu semear, uma semente caiu na beira do caminho, outra caiu entre pedras, outra caiu entre espinhos, e outra caiu em terra boa. A que caiu no caminho, um pássaro veio e levou a semente. A que caiu entre pedras, por não ser profunda a raiz, ela cresceu, mas vindo o sol secou. A outra caiu em espinhos, ela também cresceu, mas ela sufocava, o espinho sufocou, mas uma caiu em terra boa e deu frutos. E os discípulos, mas o que será que ele está querendo dizer com essa palavra? E Jesus ele começa a explicar a palavra, a semente, a palavra que é lançada no nosso coração. A que caiu na beira do caminho, ele ouviu a palavra, mas Satanás veio tão facilmente e levou a palavra do coração. A que caiu nas pedras, ela começou a crescer, ela acatou bem a palavra, mas por não ter raiz profunda, vindo o sol, secou, morreu. É aquele que está na igreja, está ouvindo a palavra, vai falar, que palavra boa, agora vamos ficar firmes, mas de repente, ela esmurece, não quer mais ir na igreja, não quer saber de nada. E a que caiu entre espinhos, é aquela que ouviu a palavra e começou a crescer, a palavra no coração, ela se agradou da palavra, começou a crescer, mas os cuidados da vida, pequenos, aquilo que às vezes nós procuramos na vida, os cuidados da vida, fez com que sufocou aquela semente, não deu fruto, mas que caiu em terra boa, deu muito fruto. Ou seja, são pessoas que acatam a palavra, não são distraídas com as coisas da vida, não são distraídas. Ela ouve a palavra, mas ela guarda a palavra no coração. Só mesmo Davi diz, guardei, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, nós temos que ouvir a palavra, não se distrair com os prazeres da vida, com as riquezas, com as coisas da vida, independente das coisas que estão acontecendo. É o que Jesus está dizendo. Nos tempos de Noé, eles não estavam nem indo para a palavra. Nos tempos de Noé, eles estavam comendo, eles estavam bebendo, eles estavam se casando, eles estavam vivendo uma rotina normal. Não é pecado viver uma rotina normal. O pecado é se esquecer de Deus, é se distrair. O pecado é quando nós pegamos a comida, fazemos dela festas e esquecemos de agradecer a Deus, esquecemos de invocar a Deus, chamar a Deus para estar conosco. O pecado é nós nos casarmos e viver uma vida de um casal ali, mas deixar a presença de Deus no meio da família, no ambiente da família. O pecado está em distrair e esquecer Deus, deixar Deus de lado. Era isso que estava acontecendo nos dias de Noé. O povo não queria saber de Deus, estava distraído com as coisas. Então nós não devemos nos distrair, devemos estar atentos. Jesus vai contar. E a igreja, como está? Como está a nossa vida? Nosso trabalho, nós pensamos em Deus, na nossa casa. Queremos vir para a igreja todo dia, queremos adorar, queremos orar nas madrugadas, queremos buscar Deus. Estamos distraídos com tanta coisa. E tudo faz com que nós perdemos nosso foco, que é a vida espiritual. Jesus está dizendo, o reino de Deus não vem de forma aparente. Não fique esperando e dizendo, ei-lo aqui, ei-lo ali, que assim como o relâmpago vem, e vai pegar muitas pessoas de surpresa, muitas pessoas distraídas, pessoas que estão assistindo agora, pessoas que estão numa festa agora, pessoas que estão se casando agora. Mas é pecado que elas estão fazendo? Não sei se elas estão pecando, mas se Deus não estiver lá, elas estão prestes a perder o reino de Deus. Então é necessário que nós estejamos prontos, é necessário que nós não estejamos distraídos, mas que nós possamos invocar a presença de Deus onde nós estivermos, fazer a vontade dele. E Jesus continua dizendo no versículo 27, comiam, bebiam, casaram, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. No 28, Jesus dá outro exemplo, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. O que aconteceu nos dias de Ló? Era diferente? Não, eles comiam, eles bebiam, eles casavam, era a mesma coisa, distração.
Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu. Olha só, outra coisa que não acontecia. Choveu do céu, fogo e enxofre, e consumiu todos. O que mais chama atenção na vida de Ló é que quando Abraão, seu tio, foi lá, orou, intercedeu por Ló, e a oração de intercessão, Deus ouve a oração de intercessão. Talvez alguém da sua família está longe, está afastado de Deus. Se você orar, Deus vai resgatar. Abraão orou por Ló. Então os anjos foram lá naquela cidade, resgatou Ló de lá. Mas sabe o que me chama a atenção? Era a família de Ló, a mulher de Ló. Quando eles estavam saindo da cidade, o que a mulher de Ló fez? Ela se distraiu. Ela olha para trás, porque Deus cuidasse da vida. Ela não queria deixar, eu acredito que eles tinham uma vida muito boa. Aquela vida que eles não queriam sair da casa, da rotina, das riquezas. E ela olha para trás, ela se distraiu. E se distraindo, a Bíblia diz que ela se torna uma estátua de sal. E ela é destruída junto com aqueles que estavam também distraídos. Então, Deus está falando nessa noite, não se distraia com qualquer coisa. Não deixe que a sua vida seja distraída pelo foco deste mundo, mas foca naquilo que o apóstolo Paulo diz: meu alvo, eu temo da soberana vocação de Jesus Cristo, meu alvo. O nosso alvo é Jesus. Nós temos que focar nele, focar nas coisas espirituais, focar na palavra de Deus, focar na oração, porque Satanás está usando muitas coisas para nos distrair, está usando o mundo, está usando tudo, e muitas vezes nós somos distraídos. É por isso que muitas vezes nós não entendemos as coisas espirituais, porque elas se discernem no Espírito, o Espírito Santo, que conhece o Espírito do homem, se discerne espiritualmente. O homem natural nada discerne, porque tudo isso é aqui, no interior, lá dentro. Esse reino que Jesus diz não é visível. Muitas vezes as pessoas estão focando naquilo que elas veem. Se tem uma coisa que nos segue, nossa vida espiritual, são os nossos olhos. Jesus disse: se teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Se teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Ou seja, uma das coisas que nos cega são os nossos olhos. Nossos olhos carnais fazem com que nós cegamos a nossa vida espiritual. Parece ser até contraditório. Os nossos olhos nos cegam. Quando nós olhamos para as coisas dessa vida, quando nós olhamos para as coisas materiais, nós estamos cegos espiritualmente. Por isso que nós não podemos andar por vista, mas por fé. Aquilo que a palavra diz: eu não ando mais por vista, mas eu ando pela fé no Filho de Deus. Nós temos que andar por fé e não por vista. Não é por sentimento, é por fé. Não é aquilo que nós sentimos: o culto hoje está gelado, hoje eu não quero ir na igreja, eu não quero mais serviço, eu não quero adorar, eu não quero pregar, porque tudo é igual, todo culto é igual, tudo é gelado. Nós não estamos andando por sentimento, nós não estamos andando por vista, mas pela fé no Filho de Deus, porque Ele nos transportou das trevas, do reino das trevas, para a sua maravilhosa luz. Então é maravilhoso estar na casa de Deus, maravilhoso estar na presença de Deus. Não nos distraímos, nem pela bebida, nem pela comida, nem pelas festas, nem pela coberta quentinha, nem pelo casamento. É por isso que muitas vezes Deus tira nossa paz no lar, ou no casamento, ou no trabalho, porque Deus está disposto a nos salvar. É a misericórdia de Deus nos alcançando. Então às vezes nós estamos no nosso conforto, estamos confortáveis, não queremos saber de Deus, estamos distraídos com as coisas da vida, com a empresa, com o casamento. Está tudo bem, está tudo perfeito. Não precisa estar na casa de Deus, não precisa adorar, não preciso dobrar meus joelhos, não preciso falar com Deus, está tudo bem. Nós nos distraímos quando de repente o Senhor vem e nós ficamos. Por isso que Jesus diz para os discípulos: acautelares, porque vós que estáis de pé, ficais firmes, para que não caia. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantar as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então Jesus está dizendo: não se distrai. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu, fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim também será o dia do Filho do Homem, se há de se manifestar. Aquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não deixe tomá-las. Da mesma sorte que estiver no campo, não volte para trás. Ou seja, lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, a mulher de Ló viu tudo aquilo acontecer e começou a olhar para trás, tudo aquilo sendo destruído. Ela começou a se distrair, perdeu o foco, que era seguir para frente. Então Jesus nesta noite está dizendo: não desfoque,
Foca no Senhor Jesus, não se distraia. Eu quero aqui, para finalizar, para passar ao pastor, dar um exemplo. Muitas vezes nós vemos em circo, eu já vi, eu creio que aqui alguns irmãos já viram, o que eles fazem no circo? Eles pegam, muitas vezes tem um leão ali, aquele domador, ele pega 3 coisas. Ele pega uma arma, ele pega um chicote, ele pega uma cadeira. E o leão está ali e com essas 3 coisas ele consegue dominar o leão. Porque quando ele atira para cima, o barulho da arma faz com que o leão fique distraído com o barulho. E aquele chicote faz o leão também olhar para aquilo, o instinto animal faz ele ficar distraído. E a cadeira, o leão vê a cadeira com 3, 4 pernas, né, da cadeira, e vê a perna do domador e ele fica distraído com aquilo. O instinto do animal faz ele se distrair. Muitas vezes o leão não pode atacar, ele não pode fazer nada. Ele fica vulnerável àquilo, com 3 coisas. Satanás ele está usando várias coisas para nos distrair. Nós temos uma força, nós temos, né, um poder que Deus nos deu. Deus nos deu através do Espírito Santo. Mas muitas vezes Satanás nos distrai com as coisas desse mundo. Nós ficamos quietos, ficamos calados, não oramos, não falamos de Deus, não louvamos, estamos distraídos. E o leão anda bramando. Satanás anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Que nessa noite nós não venhamos ficar distraídos, mas que nós possamos adorar o Senhor, glorificar o nome dele. Amém? Glória a Deus, que nós possamos despertar. Jesus vem, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Eu agradeço a oportunidade, quero passar para o pastor e os palmas que glorificam e exaltam o nome de Deus.